conseguem prestar atenção nas letras das músicas no meio de tanta correria? Boa noite, meus amores. Seja gentil com você. Vamos chegando. Hoje eu tô na sessão Corujão. Respira fundo e pega leve. 11h30 aqui em Portugal. Coração. Sessão Corujão. Aprenda porque a vida é breve. Boa noite, meus amores. Hoje estamos aqui, eu tô no Corujão de Portugal. Tão feliz por estar nesse encerramento. Shirloca, bem-vinda! Silenciar a mente e viver a vida. Hoje eu e Soninha vamos tocar o bonde da série, né, que a gente criou com tanto carinho. Pedagogia do amor. Se não houver amor, não se demore. Monta no porco e vaza, ou voa de unicórnio, não tem problema. Boa noite, Curatimundo. Boa noite, Fátima Souza. Boa noite, meus amores. Seja gentil. Seja gentil com você, seja gentil com o mundo. Milk, boa noite. Soninha tá aqui. A galera vai chegando e a gente vai finalizar a série hoje. Tô aqui, gente, como eu gosto desse horário da madrugada, da noite. É tão bom estar aqui à noite com vocês, é outra vibe. Seja gentil com você. Nós hoje vamos falar como tornar o amor um estilo de vida. Soninha e Shirley vêm batendo um bolão nesse tema. Uma série que ficou muito linda, muito delicada. E eu vou chamar a minha querida Sônia pra gente bater essa bola. E lembre, se não houver amor, não se demore nesse lugar. Sai fora. Bora! Soninha! Seja gentil com você todo tempo. Seja gentil com... Olá, olá! Boa noite! Alegria estar aqui contigo hoje para fechar essa série temão aí. Eita! E eu de alegria do não foi? Alegria e amor super combinam, gente. Ó, são amiguinhos. Não, tudo está ligado a tudo, né? Fantástico. Vou dizer que você tá linda hoje. Ai. Obrigada. Você tá linda sempre. Nada como um batom vermelho para dar uma animada no visual, né? Dar uma alegrada. Arrasou. Trazer alegria pro visual também, gente. É isso aí. Ame, a Fátima colocando ali, ó. Ame sua vida e seja gentil com você. Linda essa música, né? É, muito. E muito alinhada ao tema, né? Gente, tô numa emoção esquisita, diferente. A Shirley tá falando, Soninha, sua linda, boa noite. Gente, a gente tem um segredo para contar para vocês. Por que Shirley não tá aqui? Porque Shirley tá dentro do ônibus. Indo para onde? Encontrar com Ellen de Paula. Vão passar o quê? O weekend. Vamos passar o período. Mandar um áudio para ela. Eu queria estar na mala aí com você, passeando. Mas é isso que vai ser um fim de semana show para as duas, né? E antes da gente começar, queria te perguntar, Soninha, como é que foi construir essa série? Como é que foi construir esse... A gente trabalhou, né? A gente criou a série, montamos os temas. E vocês, Shirley, trabalharam no desenvolvimento dos conteúdos. Como é que foi isso para vocês? Como é que foi essa emoção? Não, assim, foi muito interessante. A série foi muito autoconstrutiva, né? As coisas foram surgindo, os temas foram acontecendo, mas é legal a gente trazer essa visão do desafio um pouco, né? Assim, então, a ideia da série veio da Janja. Falou assim, o que vocês acham da gente fazer uma série assim e tal, pedagogia do amor? Eu falei, gente, vamos falar de amor então, né? Mas
a gente sempre tem medo de ficar no raso, de tipo, tá, mas até onde nós vamos com essa história de amor, né? E aí, quando a Gel trouxe a sugestão desse livro, caiu a ficha, né? Nossa, é muito fantástico, porque é um roteiro, né? Se a gente seguir esses 7 passos que estão no livro, não tem como não transformar a nossa visão em relação ao amor, né? A nossa prática cotidiana. Então, assim, foi uma delícia construir isso semana a semana, com a Shirley. A série foi recheada de confissões aqui, tanto minhas quanto da Shirley. Hoje estou Verdade, para contar mais uns segredos e vou verdade. trazendo, porque, assim, gente, às vezes vocês veem a gente aqui, né, nesse papel de compartilhar conhecimento e acham que a gente está pronta, né, maduras, que a gente não tem nada Ellen de Paula entrou, pra ver. tchananana. A Ellen aí, gente. Tô com saudade de ter aqui ao vivo com a gente, batendo um bolão aí, batendo papo, que coisa delícia, né? Te Shirley colocou interrompi, né? Foi horrível agora temos interromper você. muito. Ah, mas eu tô fiquei feliz que ela entrou. Boa noite, Ellen, bem-vinda sempre. E Shirley está aqui, aprendendo muito, só falando, tô com saudade, Soninha, tá? Vocês É, estão demais, né? Essa dupla, essa eu dupla. e o Shirley temos a desculpa da live pra gente bater um papo toda semana, né? A gente combina uma reuniãozinha para alinhar o discurso e acaba que a gente conversa 50 minutos e fala 10 minutos da live. E vai. E na verdade, é aquela coisa da inspiração do espírito, né? Ainda que a gente fale ali, na hora de falar sai tudo diferente do que a gente combinou e tá tudo certo. Mas é legal a gente ver essa evolução até de sintonia nossa como equipe, né? E como as coisas estão chegando alinhadas, o quanto a Gel traz um desafio, uma orientação ali, a gente está conseguindo evoluir nessa caminhada, né? E isso não é de agora, porque a gente vem nesse processo dentro do Terapia em Ação. A nossa reunião vira terapia, bem isso, né? A gente começa a compartilhar as histórias, né? Trazer as confissões, as questões aí que cada uma entende que precisa aprimorar ainda, que está na caminhada, quais são os desafios, e a gente vai fazer dessa troca tão gostosa. Da mesma forma Meninas, como vocês acontece nas nossas debutaram, aulas, né, Gel? vocês debutaram 1 ano de live, né? Então tá, a Shirley entrou aí um pouquinho, porque você pensa assim, o curso começou dia 15 de setembro, que aliás eu acho que é aniversário de Ellen, acho que Shirley me deu esse bizu hoje, eu acho que se eu não me engano, aniversário de Eu Ellen. não sei se é 15 ou 19 o aniversário dela. É por aí, é perto do início da aula. Ah, E tá perto, tá chegando. 1 ano, Sônia, 1 ano. Para Toda pensar, um semaninha ano. aqui, online, né? 1 ano, sem cessar. A gente tem vindo nesse processo de 1 ano aqui de construção de conhecimento, né? Veio primeiro você e a Ellen, e agora você e a Shirley. E isso tudo é sobre amor, né? Então tudo tem a ver com essa série de como tornar a vida, né, esse estilo de vida no amor, como fazer tudo isso acontecer. E vocês só conseguiram essa expertise, essa excelência, porque vocês aprenderam a amar o que fazem, aprenderam a amar umas às outras, a se respeitarem, né? A estarem juntas, nessa sintonia, nessa conexão. Todos esses 7 passos aqui que vocês foram discorrendo, né? Que vem nesse aprendizado desse livro que a gente usou como base para toda essa série. Então, vocês fizeram isso, cada passo, né? Gentileza, paciência, capacidade de perdoar, cortesia, humildade, generosidade, honestidade. Esse pacote, nós não teríamos chegado a 1 ano de lives com essa alegria que eu tenho. Eu pedi para ela falar, porque antes dela começar a falar, porque ela estudou muito mais para falar hoje, eu vou ficar aqui meio que só apreciando, mas eu queria dizer o orgulho que eu sinto delas, de cada uma, né? O orgulho que eu sinto da Sônia. Hoje é um dia que eu queria homenagear vocês, meninas. As meninas que estão comigo, da minha equipe. Eu queria dizer amorosamente, né, o quanto eu sou grata, enquanto vocês me encorajam, né, o quanto vocês cresceram, o quanto vocês desenvolveram, o quanto isso me orgulha, o quanto isso faz eu me sentir preenchida, transbordante, vendo que
houve muito respeito pelo processo de cada uma, né? Todas nós passamos aqui por diversos processos. Você passou pelos seus, a Ellen passou pelos dela, a Shirley chegou no meio do caminho, que poderia ser algo extremamente conflitante, né? Causar disputas, causar mal-estar. Ela soube chegar, uma pessoa com uma inteligência emocional muito grande, e vocês foram se ajustando, tudo foi acontecendo. Eu quero só agradecer, dizer o quanto eu sou grata, né, por esse presente que a vida me deu, por vocês estarem comigo, por vocês terem abraçado esse projeto doido, né, que é o Terapeuta Master, que é o Terapia em Ação, e a gente está colhendo frutos, né? Um ano depois, estamos aqui, modificadas, mais inteiras, e isso é amor. Isso é a vida, né? Num estilo de vida amoroso, no servir, no estar disponível para servir. Então, eu queria só agradecer, dizer o quanto eu amo vocês, o quanto eu amo Recebe o seu agradecimento e aproveito aqui para te homenagear também, porque esse projeto não aconteceria sem você à frente, né? Sem você com esse olhar amoroso, de acolhimento, de trazer esse direcionamento, né? Às vezes mais diretivo, né? Assim, olha, o caminho é esse, vamos por aqui, é isso que a gente precisa fazer agora, vamos, né? E hora mais amoroso, mais acolhedor, mais, né? De abraçar, enfim, mas nós estamos juntas nesse processo, não é por acaso. A gente tem evoluído juntas nessa caminhada, a gente sabe dos bastidores, dos perrengues que é, às vezes, botar isso de pernas pro ar, né? Fazer o negócio acontecer. E assim, estamos todas nesse desafio, né? De fazer acontecer, de fazer o projeto seguir vivo, cada vez mais forte, trazer mais gente para esse movimento. Mas eu quero, nesse momento, te agradecer, né? Pela sua entrega a esse projeto, porque é a entrega da sua vida aqui com a gente, né? Com essas pessoas que estão seguindo a sua caminhada. E para que a gente possa ressoar para ainda mais corações, a gente precisa do maestro, né? Dando o tom da batida. Então vamos ressoar juntas aí por muito tempo ainda. Vamos ressoar juntas, e é exatamente isso. Ai, que lindo, muito obrigada. Recebo, obrigada, gratidão, manifestando todo esse amor, né, que nós sentimos umas pelas outras. Eu agradeço também, muitíssimo. E, Soninha, E tem mais uma alegria aí nessa brincadeira, né? Terapeuta Master fazendo um ano e já chegando no Brasil, gente! Gente, Shirloca falou, é muito amor nessa equipe linda, sou muito feliz com vocês. Eu também. Glaucio, boa noite. Quem está chegando agora, boa noite, bem-vindos. Gente, para quem não sabe, dia 23 estou chegando no Brasil de setembro. A gente vai fazer muita loucura, muita coisa boa. Retiro já está agendado. Agora, pessoal, se preparem para o retiro, porque esse negócio vai ser melhor que o anterior, que já foi top. Então, se preparem. Tem muita coisa boa acontecendo. É muita cura acontecendo nesses processos todos que a gente traz, né? E aí vem novidades, vem surpresa, vem coisa nova acontecendo. Então, estamos juntas aí com mais novidades para o próximo ano e já preparando aí a partir de setembro com a GEL, presencialmente no Brasil. É isso aí. Agradecendo. Nós realmente agradecemos por toda a entrega da GEL. Soninha, nós nos representando com maestria. Gratidão. Bom, obrigada, meus amigos. Eu sei que assim, toda essa equipe, todo o pessoal que está com a gente tem um amor muito grande. Estamos todos, claro, no aprendizado também. Não é porque a gente evolui, porque a gente caminha, que a gente não pisa na bola, que a gente esquece de alguns dos passos, mas a gente está no esforço, né? De fazer cada dia um pouco mais, cada dia um pouco melhor, cada dia se policiando mais pelos nossos deslizes, né? E voltando, às vezes, um recuozinho para consertar alguma coisinha, e daí ganha um fôlegozinho para ir um pouquinho mais adiante. E a gente está no passo, né? De avançar cada vez mais, né? Crescendo juntas. Crescendo juntas. Esse movimento que faz tanto sentido para os nossos espíritos, para as nossas almas, para os nossos corações, né? E que vai chegar ainda muito mais pessoas, trazendo cura, trazendo consciência, trazendo expansão de vida. É isso mesmo. Olha, gente, já estou convidada para o chá de fralda do Noir dia 24. Meu Deus, já chego com eventos. Olha que coisa maravilhosa.
Ô, Johnny, esse livro assim em cima, como é que a gente vai comprar passagem para puxar no ar? Poxa, meu Deus, que Já maravilha! mas eu não estou. Eles estão me convidando para Muito. puxar também. Ah, pode vir, vem, bora, 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 pode vir. E tia, É, também estou muito feliz de poder conhecer você. Vai ser um outro grande encontro, muitas coisas boas vão acontecer. Soninha, agora eu te dou a palavra para você continuar aí, né? Eu vou estar não aqui sabe se fugir ao tema, né? para bater um bate-bola aí contigo. Muito Então, bom esse bate-papo. A gente pode ficar aqui numa conversa de comadre a noite inteira e tá tudo certo. Mas é isso, gente. Então hoje nós vamos fazer o fechamento aqui do nosso livro maravilhoso, O Amor como Estilo de Vida, do Gary Chapman. E agora, nessa partezinha final, ele traz alguns passos, né? Algumas diquinhas aí pra gente colocar o amor em prática. Então, todos esses 7 aspectos que eu e Shirley viemos abordando a cada live, agora é um apanhado geral. Então, alguns aspectos da nossa vida que às vezes é difícil pra gente, não vamos falar difícil, não, vamos falar desafiador, a gente colocar tudo isso em prática. Às vezes a gente dá uns deslizes, às vezes a gente não percebe algum desses pontos, né? E que é importante, muito importante que a gente esteja atento. Tô vendo gente nova na área aqui, cumprimentar só umas amigas que eu vi entrando agora. Cris, bem-vinda. Joca Eli Oficial, bem-vinda. ai, Ah, Tati Feliz também entrou. O povo tá chegando. Tá minha chegando. cunhada Thalita, bem-vinda. Vamos lá, muita gente nova chegando aí para acompanhar essa live hoje. Que Nosso bom. fechamento do livrinho, então, vamos lá, né? Então, o primeiro aspecto que o autor coloca ali, para a gente colocar o amor como estilo de vida no nosso dia a dia, né? Primeiro ponto que a gente precisa estar atento, que a gente precisa trazer para a prática esses 7 aspectos. Nosso casamento. Casamento ou relacionamento afetivo íntimo, às vezes nem é casado, mas enfim, né? Dentro do relacionamento, o quanto é importante a gente exercitar esses 7 passos. E ao mesmo tempo que é importante, às vezes é difícil. E até é interessante e curioso porque, assim, nos últimos tempos, bom, a Gel é minha terapeuta, né? Então ela acompanha todos os meus processos. E eu passei por algumas curas dentro do meu relacionamento recentemente. A gente sempre teve um relacionamento muito bom, mas a gente avançou em alguns aspectos que a gente estava acomodado, vamos dizer assim, né? E a partir do momento em que eu passei por essa cura, eu tenho atendido vários casais. Às vezes não o casal, às vezes uma parte do casal, mas vem com essa queixa, né? Assim, tipo, preciso me tratar porque meu relacionamento tô quase separando. E aí, coincidentemente, veio todo esse movimento junto com esse livro. Então, eu tenho indicado para as minhas assistidas também esse livro. Eu tenho trabalhado alguns aspectos do livro com elas em consultório, porque é muito fácil a gente, dentro do relacionamento, se acomodar e se distanciar desse exercício do amor. Então, aquela coisa. E aí eu achei bem interessante, o autor traz ali, né? A paixão, ela dura em média 2 anos. Então, aquele começo de relacionamento que é maravilhoso, né? Então, tá tudo certo, tudo harmônico, eu tenho esse olhar para o outro, mas quando passa desse tempo, a gente vai acomodando. E aí começam os desentendimentos como casal, quando a gente não está atento a esses 7 pontos. Então, o que ele traz aqui de colocar isso tudo em prática, acho que em qualquer etapa dos nossos relacionamentos a gente pode estar atento, porque a gente sempre desliza em algum ponto. Ainda que eu seja uma pessoa muito amorosa, né, muito atenta às necessidades do meu par, mas é muito fácil a gente, nos momentos mais desafiadores, a gente se distanciar disso. E aí começam os desentendimentos e as cobranças, né? Então, quando ele traz ali os passos, né? Gentileza, paciência, capacidade de perdoar, cortesia, humildade, generosidade e honestidade. Às vezes é mais fácil a gente exercitar todos esses passos com alguém que é mais distante. Com alguém Sim. que está dentro da nossa casa no dia a dia, a gente vai acomodando, né? Então, assim, passo um dia estressante no trabalho, eu estou focado na minha necessidade de me desenvolver profissionalmente, de crescer. Então, eu suporto aquele estresse. Mas quando eu chego na minha casa, como está essa minha capacidade de suportar as dificuldades e de olhar para o outro, sabendo que ele também tem as necessidades dele, né?
Então, às vezes a gente chega no ponto de não exercitar a gentileza, né? Então, eu quero para mim, eu quero fazer, eu quero ser atendido nas minhas necessidades, mas e esse olhar de o que é que meu par precisa? Né? E são as pequenas coisas do dia a dia. Às vezes a gente foge um pouco do relacionamento. A gente fala assim, eu preciso ser feliz, eu não preciso cuidar da felicidade do outro. Mas esse exercício, quando eu faço pelo outro, quando o meu olhar está direcionado, o que é que ele precisa? A troca se torna automática. Porque quando eu estou a serviço, e esse é o ponto central dessa parte do capítulo, é assim, o servir ao meu cônjuge. Quando eu estou atento, o que é que ele precisa? Será que ele está cansado por uma questão do trabalho? Será que tem algo que eu possa fazer para aliviar o dia dele? Será que tem algo que eu possa contribuir? Quando eu desenvolvo esse olhar, fica mais fácil eu trazer esse exercício da gentileza, né? Das pequenas gentilezas, das pequenas coisas no dia a dia. Né? Uma coisa muito, muito interessante que você está falando acontece muito das pessoas, e tem a ver com esse próprio autor, é o autor das 5 linguagens do amor, né? Uma das coisas que ferem muito todo esse código aí desses 7 passos é que as pessoas avaliam aquilo que é importante para o outro pelo seu próprio prisma, né? Então, quando ele traz as linguagens do amor, que ele fala, tem pessoas que a linguagem do amor é o serviço. Aliás, servir é sempre, né? Então, o serviço é me colocar no lugar de dizer assim, qual é a necessidade que essa pessoa tem agora. Então, aí você vai ter várias ações de serviço diferentes. Mas se eu não consigo compreender a linguagem do outro, tem muito a ver com isso que você está falando, com essa observação da necessidade alheia, né, daquilo que está além de mim, como é que eu posso perceber como ser gentil? Né? Como é que eu posso perceber como ser uma pessoa capaz de uma troca, né? Capaz de proporcionar ao outro gestos, se eu sequer estou ligada naquilo, né? Aquela pessoa, a linguagem de amor dela é a presença, é ser presenteado, é uma pessoa que gosta de ser servido, enfim, dentro dessas 5 linguagens do amor, se eu não sei observar e estou sempre avaliando o outro sobre o meu prisma, eu não estou servindo. Eu estou querendo alguém que esteja circundando ao meu redor para que eu não me sinta sozinho, e isso está muito distante da questão do servir ao outro, para então essa haver uma manifestação de amor, né? Isso. Bem esse o ponto, né? É medir o outro pela minha lente. Então, eu faço para o outro aquilo que eu acho que está bom. Mas será que essa é a necessidade? Será que eu estou olhando o outro como ele é, como ele precisa de alguém do lado? Então, fazendo algo que traga satisfação, que ajude a amenizar as dores, as questões que ele está passando no dia a dia. Será que eu estou tentando ser esse complemento na vida do outro ou eu estou tentando encaixar o outro na minha necessidade, né? Então, assim, eu tenho disponibilidade de tempo, então eu ofereço tempo, ainda que para ele não seja isso que ele quer. Então, esse cuidado é a manifestação do amor, né? É o olhar o outro com a necessidade, exatamente como a Jal colocou ali. O conhecer, saber qual é a linguagem de amor do meu par e oferecer a ele o que ele precisa e não o que eu tenho para oferecer apenas, né? Sem esse desdobramento. Eu achei bem interessante também o ponto da generosidade. Acho que é um ponto bem polêmico, né, entre os casais. Eu sei que a Gel tem uma visão de mundo muito parecida com a minha em relação a isso, mas ele fala um pouquinho da questão do dinheiro, né? Quando a gente está harmonizado com o nosso par, exercitando a linguagem do amor em relação a finanças, não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro. O dinheiro é nosso. Nós estamos juntos com um propósito e a gente está construindo algo. Por quê? Se eu não consigo ser generoso a ponto de, porque eu ganho mais, eu não vou abrir mão. Eu quero, né? Então vamos pagar as contas, cada um paga tantos % das contas aqui. O meu dinheiro é meu, eu usufruo para os meus prazeres, para as minhas, né? Para as minhas necessidades, e você usufrua para as suas necessidades. Mas quando eu estou nesse exercício do amor, eu sou generosa a ponto de
saber que o que eu construo, o que o outro constrói, não é meu nem é dele. Nós estamos juntos nesse propósito. E a gente está construindo isso pensando no futuro, pensando no que nós queremos e não no que eu quero, no que ele quer, né? É bastante polêmico, mas assim, eu digo que para nós sempre funcionou, né? Nós estamos aí há 20 anos de estrada já casados e assim, o que eu percebo até observando outros casais? Casais que não conseguem ter essa generosidade não prosperam. Por que não prosperam? Porque acaba gerando uma disputa de quem ganha mais, de quem paga mais, de quem contribui mais. E aí, um pouquinho que sobra para mim, eu acabo gastando, porque eu não vou colocar junto com o do outro. Agora, quando você coloca tudo num bolo só, paga as contas, o que sobra você consegue fazer algo mais, né? Então, assim, é um exercício que traz a longo prazo, inclusive no âmbito familiar, no âmbito do patrimônio da família, uma evolução muito interessante. E só consegue essa prosperidade quem tem o mesmo alvo, né? Então, eu não posso separar aquilo que foi unido você fez um voto de se unir com alguém, você fez uma aliança. Então, a aliança, ela é infinita, né? Ela não tem um término. Você pega uma aliança aqui, né? Essa aliança, ela é redonda, ela não tem fim. Então, nesse processo de aliança, eu preciso compreender. Claro, gente, o casamento pode acabar? Pode, não estou falando disso. Eu digo, enquanto você está nesse casamento, é uma aliança. E se você já entra com essa desconfiança, Soninha, eu não vou citar nomes, né, mas uma pessoa que eu tratei já há muito tempo atrás, e era uma pessoa que tinha assim, não, porque o meu dinheiro, ela inclusive era uma mulher, né? Ela não trabalhava. O marido trabalhava, ela não trabalhava. Mas ela tomava conta das finanças. Ele tinha confiança nela. Então, ela tomava conta do dinheiro. E aí, ela pegava e todo mês ela tirava um dinheiro e guardava numa conta só dela. E aí, ela comentou isso, falou assim, não, eu sempre guardo, eu pego um dinheiro, eu boto 1.000, 2.000, quando dá eu boto mais, quando eu vejo que está muito dinheiro lá. E eu falei, por que você faz isso? Ela falou assim, vai que ele me dá um pé na bunda. Como é que uma relação pode frutificar, prosperar, ser relaxante? Como é que você deita na cama com alguém, né? Que você, no fundo, desconfia. Você está o tempo inteiro no medo e no ódio, né? Porque assim. E aí nós estamos entrando na outra seara, a honestidade. Então, certo. Honesta eu estou sendo dentro desse relacionamento se eu não consigo confiar no meu cônjuge? O que eu estou fazendo aqui dentro desse negócio, né? Não faz sentido, não tem lógica. Se eu estou do lado de uma pessoa que eu a todo tempo estou nessa tensão, nesse estresse, nessa adrenalina de que vai que ele vai embora, vai que ele arruma uma outra pessoa. É isso. E aí, como é que você usufrui desse amor? Ainda que seja naquele, né, como diz o Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Como é que eu usufruo nem desse seja eterno enquanto dure? Então, justamente quem tem esse processo, né, de não conseguir fazer isso que você está falando, de confiar, de juntar as finanças, de confiar um no outro, de não ter isso, ninguém é maior, ninguém é menor, uma relação igualitária, onde cada um vai procurando, então, compreender as necessidades do outro, fazendo esse jogo de cintura, fazendo essa equalização. E aí você tem uma meta, um alvo, uma seta. E aí você consegue junto construir um patrimônio, como você falou, você sabe como investir. Um vai ter uma expertise de como investir o dinheiro, o outro vai cuidar mais do orçamento doméstico, enfim, você prospera, né? A aliança prospera. E a gente tem essa visão igual, né? A gente sempre, quando a gente conversou disso, foi muito legal. E eu vejo essa prosperidade é muito nítida no casamento de vocês. São 20 anos casados, né? Um casamento feliz. É muito bonito ver isso. Muito bacana, Samir. E aí, assim, já é interessante ver como a gente, assim, a maioria das pessoas que a gente trata, né? Ainda que não tragam o tema relacionamento, mas quando a pessoa nos procura com problemas de saúde ou problemas de ordem mental mesmo, né? Assim, tô em depressão, tô em crise de ansiedade, e você começa a olhar para esse padrão dentro do relacionamento, normalmente são pessoas que não confiam,
que não conseguem ser honestos com o parceiro de dizer assim, olha, eu fiquei chateado com esse teu comportamento, isso aí não me atende, eu preciso que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Então, e aí a pessoa vai trazendo isso para si com tanta dor, com tanto sofrimento. E até vou trazer uma história aí que eu ouvi esse fim de semana no curso de Theta Healing, né? Então, assim, uma pessoa buscou o tratamento, buscou a terapia, e ela tinha um câncer de mama. E aí, assim, a gente sabe que a conotação do câncer de mama está muito no sentido, né? A gente tem que observar uma série de aspectos, lateralidade e tudo mais, mas assim, é muito comum mulheres que são traídas desenvolverem câncer de mama. E no caso dessa pessoa em específico, se tratava disso. Então, o esposo foi infiel e ela teve esse câncer de mama. Fez a sessão, teoricamente teve uma remissão do câncer e tal. Um tempo depois voltou para a sessão com uma metástase, né? Com uma recidiva do câncer. E aí ela procurou a terapeuta dizendo o seguinte: olha, trata toda a metástase do meu corpo todo, menos o da mama. Eu não quero tratar o da mama. Porque ele precisa sofrer, ele precisa saber que isso aqui é por culpa dele. Onde é que está o exercício do amor nesse relacionamento? Né? Então, se eu estou vivendo nos ressentimentos, rejeição, se eu tô vivendo nessa condição passada, carregando esse peso todo, e eu não largo, eu não solto, eu não quero olhar para isso. Como que eu consigo exercer um relacionamento com amorosidade? Como eu consigo exercitar esses 7 passos do amor? Não. Não tem, não prospera, não vai. E a gente vê com muita frequência mulheres adoecendo, homens também, em muitos casos, né? Por estar num relacionamento infeliz, né? Assim, infeliz no sentido de que eu não cedo nesse exercício do amor, então eu não vou ser gentil com ele, porque ele não é gentil comigo, eu sempre espero que o outro mude. Ah, quando ele fizer isso, eu faço também. Ah, quando ele mudar, eu mudo também. Isso nunca acontece. Então, a única possibilidade que o amor aconteça dentro desse relacionamento é eu tomar essa iniciativa, eu puxar para mim essa responsabilidade. Quando eu mudar o meu comportamento, quando eu observar esses 7 passos e trazer para o meu dia a dia, automaticamente o meu cônjuge vai começar a fazer também. E aí, olha, isso que você está falando, eu falei isso de manhã, porque a gente falou da alegria e também coube, trazendo o capítulo de introdução do livro O Medo da Vida. Por quê, gente? O que é o contrário do amor? Existem 2 manifestações contrárias ao amor. É o ódio e o medo. São 2 manifestações contrárias, né? Então, assim, a raiva, o ódio também é um sentimento contrário, só que é muito no sentido, assim, de confronto mesmo, quer dizer, eu posso sentir, estou amando muito e passo a odiar automaticamente. Então, eu já estou numa relação que existe o amor e aí algo acontece e eu sinto muita raiva, sinto muito ódio. E tem também aquele medo que te impossibilita de amar. Então, são 2 coisas interessantes. E aí a gente está falando aqui de jogo de poder, né? A Soninha está trazendo isso e a gente está falando desse jogo de poder. Lá no livro do Alexander Lowe, que a gente fala do medo da vida, e que está totalmente ligado com a não manifestação do amor. Então, o medo da vida é não conseguir amar. E é essa nossa identidade egóica com assim, se eu ceder aqui, eu vou deixar de existir. Eu não vou conseguir me manter, não vou conseguir manter a minha integridade. Essa dificuldade, né, de se fundir, o medo de se fundir com o outro. Né? Então, a gente falou sobre essa questão do prazer, né? A gente falou do prazer. O que é o contrário do prazer? Né? É o poder. E o que é o poder, gente? Esse poder não é o poder pessoal. É o querer controlar tudo, é querer não estar vulnerável, é querer não estar à deriva, é não deixar o outro, né, sentir que tem algum tipo de influência sobre mim, o medo da vulnerabilidade, o medo de ser frágil. Então você fica numa luta. Agora, é impossível viver prazer quando eu estou numa atitude de poder. Então você percebe que quando você está num clima maravilhoso, de repente você resolve medir quem é maior, forças com o seu cônjuge, ou com qualquer pessoa, você vai perder todo o prazer daquele momento. O prazer vai embora. Então você que prefere ter razão a viver bem, pense que você está vivendo no não amor. Você está vivendo na busca do controle do poder.
íntimo, né, Gel? A gente tá falando de orgasmo, a gente tá falando de uma série de coisas que é consequência. Então, qual é a Com sua certeza. E aí, vou indo para esse lado do orgasmo, cria-se uma rigidez, né? Então, a gente fala, inclusive, de uma rigidez muscular, uma incapacidade de soltar, porque se eu tiver um orgasmo espetacular, onde está o meu controle? Né? E quem é que está me dando esse orgasmo? E como é que eu dou esse poder para o outro? Eu não quero dar. polemizando aqui no Terapia em Ação? E aí, né? E aí? Então, Qual é a sua escolha, né? qual é a sua escolha? É interessante saber que isso é uma escolha. Quando a gente pega esse livro e começa a olhar, gente, não tem alternativa. Ou eu cedo e escolho fazer esse passo a passo do amor aqui, eu vou ser gentil, eu vou ser paciente, eu vou perdoar o que, né? E aí o perdoar não é ser trouxa também, mas é o ir conversar, o tentar entender o lado do outro, saber por que aquilo aconteceu, né? O ser cortês. Às vezes eu ceder um pouquinho de poder para o outro, né? Para fazer esse jogo, para a gente entender cada um qual é o seu lugar, qual é o seu espaço. Eu adquirir a humildade necessária para assumir meus pontos fracos, para trazer o que vai contribuir dentro desse relacionamento. Eu ser generoso no sentido de abrir mão, às vezes, para que as coisas fluam em harmonia. E ser honesto sobre o que eu estou sentindo, sobre o que eu estou pensando, sobre o que eu quero para minha vida. Né? Tem casais que não se entendem sequer nos propósitos. Então, assim, para um tá indo para um lado, outro tá indo para o outro, né? Um Como é que quer. vai gozar? Como é que vai gozar, gente? Não goza, não goza. É isso aí. Vamos para o segundo ponto? Segundo ainda? Pois tá lá. Mas vamos lá, são 3 pontinhos bem rápido. Vou tentar A Gel abreviar aqui. escangalha tudo. Fala que a Gel escangalha tudo. Ela chega, Mas estamos nós duas aqui nesse bate-bola. Tá equilibrado. tá bom. Vamos lá, Vou o me próximo ponto que ele traz, para a gente colocar esse amor como estilo de vida, então, qual é o segundo ponto que eu tenho que observar? repete aí que eu te interrompi de novo. Fala aí, meu bem, que eu tô excitada hoje. Tô nesse clima aí do amor. Bora. Tá. Repete que eu te Então interrompi. vamos lá, o segundo ponto que ele traz para a gente trazer esse amor para a prática, para a gente exercitar esse amor como estilo de vida, é o olhar para os filhos. E aí, o olhar para os filhos traz tantos desafios para a gente, né? Porque a gente, querendo acertar, a gente erra, porque mãe é isso, pai é isso, né? A gente faz o melhor que a gente pode, a gente erra. Eu vou ler para vocês já já o exercíciozinho, a enquetezinha que ele faz aqui para a gente perguntar para os filhos e vou contar para vocês o que aconteceu aqui em casa. Tá? Mas vamos lá, trazendo um pouquinho dos pontos, né? Então, assim, são os 7 pontos da mesma forma, mas algumas coisas interessantes, né? Que ele traz uma historinha bem bonitinha. Vocês compram o livro e leiam a historinha. Não vamos ler a historinha aqui, mas assim, quando a gente vê na historinha, é uma mãe exemplo. O dia que eu crescer, eu quero ser igual aquela mãe da historinha, né? Tipo, soube conduzir toda a história, soube controlar a birra do filho, daquela coisa. Quando a gente está no nosso dia a dia, quando o filho faz birra, é exatamente naquele dia que você teve um problema enorme no trabalho, que você está preocupado com algum projeto grande, ou que você tem alguma outra coisa na sua cabeça, é aquele dia que a criança escolhe para te tirar do seu eixo, do seu centro, né? E aí faz muito sentido quando ele traz que o primeiro ponto em relação a esse desenvolvimento do amor é nós pais assumirmos que nós somos 100% responsáveis pelo comportamento dos nossos filhos. Porque a gente tem uma tendência muito grande a terceirizar essa responsabilidade, né? Então, meu filho faz isso ou faz aquilo porque na escola acontece não sei o quê, porque o amiguinho, porque... Só que o comportamento que meu filho tem frente ao comportamento do amiguinho fui eu que ensinei. O comportamento que meu filho tem em relação ao professor, em relação à atividade, e eu ensinei às vezes de uma forma consciente? Não, às vezes não. Às vezes foi na minha omissão em relação a uma necessidade que ele tinha, né? E eu, como mãe, gente, passo por desafios também, né? Assim, a gente passou por pandemia e num processo que os meus filhos especificamente estavam numa fase bem delicada, né? O Thales, por exemplo, estava na fase de alfabetização quando veio a pandemia, a aula em casa. Ele não tinha paciência suficiente para sentar na frente do computador e assistir as aulinhas.
Então, e eu estava com trabalho, home office, o Leandro estava com as preocupações dele, e a gente não conseguiu dar a atenção necessária. A gente colhe frutos disso até hoje, ele tem dificuldade na escrita, tem outras coisas, porque a gente não teve a paciência necessária naquele momento para sentar do lado dele e fazer a atividade junto com ele. Porque, claro, isso demandaria 3, 4 horas do nosso dia fazendo com ele. E aí a gente coloca ele para fazer, não faz. Fez birra. Saiu, tá, vai brincar, vai fazer outra coisa. Então, às vezes, como pai, é desafiador a gente chegar nesse ponto da necessidade de uma criança e atender todas essas 7 características. A gente acaba errando. Mas a gente precisa estar atento a esses 7 pontos. Então, será que eu estou sendo suficientemente generosa com meu filho? Será que eu tenho a humildade de assumir perante os meus filhos que às vezes eu também erro, que eu também, né, faço umas coisas não muito adequadas? Será que eu estou assumindo para ele que eu estou num dia difícil, num dia desafiador, ou eu estou tentando fazer uma cara de blasé? E a criança percebe, ela sente, né? Sim. Então, é esse movimento, esse olhar que a gente precisa desenvolver. E aí ele traz um exercíciozinho aqui que eu vou trazer para vocês como sugestão, tá? Então, assim, anotem aí, quem tiver papel e caneta, pode anotar as perguntinhas, porque é muito legal a gente fazer esse exercício com os filhos, né? Então, ele coloca assim, ó, você estaria disposto a fazer a seu filho as seguintes perguntas, levando a sério as respostas? Então, façam as perguntas para os seus filhos. Quem tem filhos aí em casa pequenos, né? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Façam as perguntas. A pessoa pode ter medo da resposta, né? Porque assim, eu quero papai, eu preciso que você brinque comigo. E aí você está disposto a brincar, vai perguntar, vai ouvir a resposta. E é interessante, assim, ó, o Thales, por exemplo, ele está fazendo acompanhamento com uma terapeuta ocupacional para desenvolver a pinça, né? Ele tem questões motoras na mão e tal, e a gente está sempre fazendo estímulo. E aí, o que ele me pediu é muito simples. Mãe, eu quero que você faça a pinça comigo. Que você ponha números nas tampinhas para eu escrever palavrinhas com as tampinhas. É um exercício que a prof lá fez com ele. E que, assim, eu não tiro tempo para fazer isso com ele normalmente, porque ela faz com a prof, né? Então, assim, é algo que é simples e que não, para mim, nem era uma necessidade dele, porque eu faço outras coisas com ele. Mas que para ele talvez faça a diferença se eu tirar um tempinho para fazer as letrinhas lá e fazer a pincinha do jeito que a prof faz lá na escola com ele. São coisas simples. Segunda pergunta. Diga uma maneira de eu me tornar um pai e mãe, um pai ou mãe, né? Quem for homem e tal assistindo com a gente, melhor. E aí, alguém tem. Se alguém tiver uma hipótese aí, quiser colocar no chat, o que você acha que seu filho ia responder? Se você perguntasse o que ele quer que você faça para ser uma mãe melhor? Tem coragem de perguntar, gente? E aí, gente, os meus filhos responderam que eles querem que a mamãe tenha mais tempo para brincar com eles. E eu sou uma mãe que até brinco, né? Mas assim, a criança, às vezes, é essa necessidade da dedicação exclusiva, do estar junto, do sentado, fazer coisas divertidas, né? Eles usaram essa palavra. Mãe, que você tivesse mais tempo para fazer coisas divertidas com a gente. Quanto é esse tempo? Às vezes, na cabeça da criança, esse tempo é todo o tempo que eu não estou estudando ou fazendo alguma coisa, a mãe poderia estar aqui fazendo coisa divertida. O Marcos colocou, né? Dar mais atenção. Dar mais atenção, estar mais junto, o estar em presença. E às vezes transformar aquelas atividades. Eu vejo você fazer muito isso, né? Então vai todo mundo para a cozinha, fazer o pão junto, fazer a comida junto, cada um corta um pouquinho, corta um legume. Eu acho isso muito legal, porque você insere ali a criança na atividade e você tá junto fazendo alguma coisa legal. A minha mãe fazia uma coisa muito legal, que é limpar a casa. A gente tinha que limpar a casa todo sábado, né? Então, ela pegava uma toalha velha, e claro, eu era mais velha, então sobrava para mim. Então ela passava cera no taco, porque o chão era de taco, né? Aquele taco de madeira.
E aí era o trenó. Meus dois irmãos ficavam sentados e eu vinha puxando aquilo dava um brilho, porque o peso deles não fazia, eu derrubava eles, Mostrar o chão. ilustrar o chão, né? Então aquela coisa que de repente parece besta, né? Mas que para o relacionamento com a criança é transformar aquilo que é comum em alguma coisa mágica, né? Fazer Não, essa diferenciar. é. Bem isso. Quando ele traz as questões para discussão, você falando aí, eu lembrei da pergunta que ele coloca, né? Como as suas experiências quando criança influenciam o seu comportamento em relação aos seus filhos? Gente, sabe uma coisa que me caiu a ficha bem recentemente? Tem a ver com isso, assim. Eu, antes de ter filhos, eu não tinha certeza se eu teria filhos ou não. Ficava naquela assim, talvez eu tenha, talvez eu não tinha, mas nunca tive essa necessidade porque eu nunca me senti vinculada a crianças. E eu falo assim, eu gosto dos meus filhos, mas eu não tenho essa coisa de chegar, filho da amiga, pegar no colo, aquela coisa de, ai meu Deus, coisa mais linda. Eu não sou essa pessoa. E aí, bem recentemente, me caiu a ficha o quanto isso está vinculado à minha infância. Então, assim, eu nunca pude, quando criança, por todo um contexto de vida, eu não era essa criança expansiva, de alegria, de... Então, isso para mim não gera conexão. Então, aquela coisa da criança brincando, alegre, feliz, tipo, deixa essa criança pra lá, né? Eu não tenho esse olhar. Só que às vezes a gente reproduz isso com os filhos também, acaba se irritando com algum comportamento mais expansivo, com alguma coisa. E aí, eu consigo exercitar essa gentileza ou essa paciência de olhar para ele a partir da experiência dele, não da minha, né? Saber que ainda que quando criança eu não pude, mas hoje é outra condição, né? E aí o outro lado também, né? Então, essa experiência alegre que eu tinha com a minha mãe vai refletir completamente no comportamento que eu tenho com os meus filhos de integrar, de fazer participar, de estar junto. Porque a gente traz o tempo todo coisas da nossa infância para o momento presente. Tanto no comportamento dentro do relacionamento, quanto com os filhos, né? Então a gente está sempre nessa reprodução. Mas eu preciso estar atento se isso serve aos meus filhos, atende às necessidades dele. E essas perguntas nos fazem olhar para isso. Então, eu acho que eu sou a melhor mãe do mundo. Mas aí, quando a pergunta aqui, ó, o que você gostaria que eu parasse de fazer? Sabe o que o Thales me respondeu? Eu queria que você gritasse menos e não chamasse meu nome completo. Porque o nome completo é aquela bronca, né? Thales Guilherme Spiro, o que você faz aqui? Aquela coisa. Quando vem o nome completo, é bronca, né? Então, assim, eu acho que eu sou uma mãe muito boa, mas se ele tá dizendo que eu grito, é porque eu grito. Então, assim, eu preciso diminuir meu tom, eu preciso olhar mais para isso, né? Assim, eu estou me excedendo porque isso de alguma forma está incomodando ele. E a gente, às vezes, entra na seara de eu sou adulto, você é criança, e não ouve os nossos filhos, né? Não tem essa gentileza e essa humildade de dizer, ainda que eu seja adulto e que eu tenha mais experiência de vida, essa criança tem algo para me ensinar e eu preciso olhar para isso. Eu preciso aprender a partir do olhar dele. A Shirley colocou aqui no chat, ó. Eu adoro olhar os pequenos na escola, os profs querendo brigar com eles e eu me divirto com as formas de expressão deles. E é isso. Tem tudo a ver com isso que você falou, né? Como eu vivi isso que a Shirley está falando, que você está falando, como eu vivi a minha infância, né? Foi lúdica, não foi? Foi aquela infância fria, porque eu vejo isso também, né? Aquelas pessoas que tiveram pais distantes. Eu acho que pior do que brigar, gente, do que gritar, do que chamar o nome completo, é aquela sensação de que eu não existo, né? Aquela criança que se torna invisível. E aí ela passa a achar essa indiferença normal. E ela se torna um adulto que, naquele momento que ela está tendo os filhos, por mais que ela tenha sofrido com aquela indiferença, como é difícil você mostrar para ela isso, né? Saia dessa indiferença, quebre essa barreira. Porque é muito mais difícil você quebrar a barreira da indiferença do que a barreira da raiva, do que a barreira do medo, do que a barreira, né, desses sentimentos mais intensos. Porque você entra num freeze, né? Você fica congelado.
E aí é difícil, a pessoa fala assim, mas eu não sei fazer isso, eu não sei sentar, eu não sei brincar, eu não consigo. Isso é difícil para mim. É mais difícil de você quebrar esse processo da indiferença do É, adulto. e aí me remete um pouco à questão das linguagens do amor também, né? Então, às vezes, é um adulto, é um pai que acha que ele trabalhar muito e trazer muito dinheiro para casa está atendendo às necessidades daquela família. E não. Eu tenho um caso de um casal que eu atendi primeiro a mulher e agora eu estou atendendo o marido também. E aí, assim, e é um casal que tem uma condição financeira muito boa. Quando começou o relacionamento, o atendimento, né? Quando ela veio, não, assim, vim aqui para ver o que você tem para mim, mas eu não tenho nenhum problema, minha vida tá perfeita, tá. Só que ela terceirizava a educação do filho, eles têm um filho só. E aí, assim, ficava com a sogra, com a mãe, trabalhava que nem uma louca, os dois têm uma condição financeira muito boa, mas tem empresa para tocar, tem uma série de decisões para tomar, e aí, assim, fora do horário comercial tem essa reunião com diretoria, com o pessoal e tal. E eles não conseguiam olhar para a necessidade dessa criança. E aí, quando comecei a trazer esse olhar de, né, família, vamos olhar para isso, como tá o relacionamento com o filho. E aí, outro dia ela chegou numa consulta e me falou assim, Sônia, sabe o que nós conversamos em casa? Não adianta nada eu dar uma BMW para ele quando ele fizer 18 anos. Ele vai pegar essa BMW e vai bater na primeira esquina. Porque que, que diferença vai fazer na vida dele esse dinheiro, esse patrimônio que a gente está juntando para ele, se ele não tiver esse olhar nosso? Então é tão lindo você ver, tipo, o quanto a coisa fica mais harmônica, o quanto começa a valorizar os momentos em família, o quanto começa a desenvolver esse olhar para, poxa, o futuro do meu filho depende desse momentinho que eu tô tirando para ele, desse ato de amor, dessa manifestação que eu tô trazendo hoje para a vida dele. Ele vai ser outra pessoa em relação ao que ele seria se eu continuasse naquele ritmo de vida que eu estava, né? A Fafá Eu acho colocou linda essa maneira de ver da Soninha, é exercitar na prática, como é importante para as crianças. Fazendo um parêntese sobre isso, amanhã vai ser o dia no nosso devocional, na nossa série, né? Emoções do Bem. A Fafá vai trazer o amor e ela está trazendo uma abordagem de um livro infantil, gente. Ela vai fazer a leitura de um livro infantil falando sobre amor, interpretando, porque ela é a nossa artista mor do grupo, e trazendo essa visão. Assim, fazendo interferências nesse livro, nesse texto, a gente vai trazer esse amor numa visão infantil, né? Ela vai trazer essa visão. Muito lindinho o livro, um livro muito bacana. É uma live depois, Soninha, que você pode botar as crianças para assistir, porque ela vai interpretar o livro, vai vir com esse fechamento. A gente tudo está se conversando, né? Então, foi legal, porque ela fez essa interferência aqui, falou, e, e, e aí eu lembrei disso. Então, é importante, assim, a gente ver essa multiforme é, manifestação, como a gente pode, de várias formas, manifestar esse amor, né? Esse olhar carinhoso, esse olhar atencioso. E a Fafá vai trazer amanhã esse olhar realmente voltado para o público infantil, como a gente pode fazer essa análise. Tudo a ver com o que Soninha está trazendo agora aqui. é isso aí. A Cris colocou ali perfeita reflexão, o olhar necessário para os nossos filhos. É bem isso, é o tempo que a gente tira para eles, né? O autor traz no livro aqui uma frase que eu achei muito linda, né? Elizabeth Stones, a autora. Ter um filho é ter o coração andando fora do corpo. E é isso. É a gente olhar para eles com esse olhar de que, poxa, ele é um pedacinho de mim e que a existência dele, quem ele vai ser no futuro, depende exclusivamente do que eu estou oferecendo para ele hoje, nesse momento que se chama hoje. Então, eu estou tendo esse olhar de gentileza, de paciência, de amorosidade, de capacidade de perdoar as situações, porque também é só perdoando que eu consigo dar a melhor condução. Porque eles despertam o melhor e o pior de nós a todo tempo. Eles sabem exatamente as nossas fraquezas e como nos irritar. E aí é interessante até esse olhar de que o comportamento da criança depende totalmente de nós. Gente, assim, olha, 80% das doenças da criança não é da criança, é da família, é do casal. E eu vejo isso o tempo todo. Ontem mesmo eu atendi uma consulta, a pessoa tem
duas meninas gêmeas e tal, e uma tá num comportamento mais desafiador. E aí, quando a gente começa a olhar, não tem nada da criança. O pai tem algumas coisas, a mãe tem algumas coisas, e essa criança vem só fazendo essa família olhar para isso. Só o Então, espelho, né? O espelho dessa disfunção. ponto, né? O corpinho da criança, biologicamente, traz um sintoma que pai e mãe não estão conseguindo lidar. Então, assim, sim, nós somos 100% responsáveis em todos os aspectos, né? Até que eles tenham, sei lá, né, em que nível que chega a maturidade, 12 anos, 13 anos, que eles começam a ter os seus próprios conflitos, vamos dizer assim, né? Mas nessa fase que estão os meus aqui, 9, 10 anos, ainda é clã familiar, né? Então, se eu não tiver esse olhar de amor para os meus filhos, eu perco o ritmo, eu perco o eixo. E aí eu começo a desenvolver outras questões, outros problemas que ficam mais difíceis de resolver a longo prazo. Vamos deixar os filhos aqui falar um pouquinho de trabalho para dar tempo, porque faltam 5 minutos para fechar a live. Falamos de trabalho rapidinho, Gel? Bora? Agora eu quero trazer tua expertise aí no mundo corporativo. Vai dar tempo da gente falar tudo? Vamos nessa. Vamos lá, gente, desenvolver esse olhar de amorosidade no local de trabalho, né? Eu sei que nosso público, em maioria, aqui é terapeuta agora, né? Mas, assim, acho que todos nós, a maioria tem experiência corporativa, tem alguns que ainda estão atuando no mundo corporativo. E esse relacionamento, mas mesmo dentro do mundo das terapias, acaba que o nosso âmbito de trabalho é mais ampliado, no sentido de que trabalhamos todos juntos, né? Todos os terapeutas, a gente sempre está fazendo troca, indicando cliente, recebendo cliente de outros, né? E fazendo todo esse movimento. E às vezes é desafiador a gente desenvolver esse olhar de amorosidade para os coleguinhas de trabalho, para os parceiros, porque a gente tem a tendência a medir o desempenho do outro pelo nosso desempenho ou pelos nossos interesses. Então, onde eu quero estar, o que eu quero fazer, e aí eu olho para o outro e se o outro está se destacando, vem a invejinha, né? E aí eu não consigo ser generoso com ele, eu não consigo elogiar o trabalho dele porque tá doendo para mim, porque eu não estou lá ainda. Eu não consigo ser paciente a ponto de ouvir a opinião do outro, não aceitar um feedback, às vezes, em relação ao meu trabalho, porque o meu interesse, às vezes, está em estar lá onde ele está. Entra muito essa transferência de liderança, né, Gel? Então, às vezes, eu vejo alguém que eu acho assim, nossa, a pessoa é fantástica, tá? Eu não consigo manifestar amor por essa pessoa. Essa pessoa está num lugar que, às vezes, aqui dentro de mim, eu acredito que eu nunca vou conseguir chegar, ou eu quero estar, sinto que eu ainda não estou pronta, mas por que ela está pronta e eu não estou pronta? Por que ela faz e eu não faço? Então, isso me distancia dessa capacidade de amar. Eu não consigo olhar para o outro e falar assim, nossa, que bacana, que show que ele está tendo esse resultado, isso é a colheita do trabalho dele, isso é a colheita do esforço dele. A gente não consegue ter essa generosidade com o outro. E aí, às vezes, entra... Isso acontece muito no mundo holístico. Eu vou guardar para mim. Aí eu sei como faz esse negócio aí, mas eu não vou contar para ninguém. Eu não vou fazer live com conteúdo, porque a irmãzinha vai lá copiar meu conteúdo e vai fazer a live dela também. E eu não quero que ela faça a live dela. E aí vai que a live dela fica melhor que a minha ainda. Vou falar as coisas que eu sei tudo aqui? Vou compartilhar conhecimento, Giovana? Não vou. Gente, aí vocês entendem por que a filosofia do Terapia em Ação é amor. Por que o lema do nosso Roma sistêmico é a bandeira sobre mim é o amor, gente. Porque se nós, terapeutas, não conseguimos trazer para o nosso ambiente profissional, para o nosso cotidiano, esse olhar de amorosidade com nossos pares e com nossos concorrentes, como vai ser? Como é que eu vou passar esse ensinamento de amorosidade para os meus assistidos? Como é que prospera, né, Soninha? Porque prosperidade não é isso, gente. Prosperidade é peito aberto, é dormir bem. Expansão de vida, né? Expansão, prosperidade é satisfação. E como é que eu fico satisfeita se eu estou com medo, segurando informação, guardando aqui, guardando ali? Ah, eu não posso, que nem você falou, né? Aí eu guardo, não faço a live para coleguinha não roubar minha live, mas não faço nada. Aí eu não
Eu não cumpro função, gente. Porque quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de função. Tão simples quanto isso. Qual é a minha função nesse mundo, né? E só dando um approach aí, você falou com relação à corporação, existe um grande dilema hoje em dia nas grandes corporações, e é o dilema do mundo, que é, vivemos num mundo de dualidade e de competitividade. Então, quando eu tenho uma competitividade acirrada, acontece exatamente isso que você falou. As pessoas vão performar a qualquer custo, independente, né? Muitas vezes, pessoas ultrapassam certas linhas éticas, porque tudo depende da gama de valores que eu trago dentro de mim. Então, essa competitividade, de algum modo, ela é produtiva, né? Ela acaba elevando certo padrão, porque um está sempre correndo atrás para não ficar atrás do outro. A longo prazo, isso causa uma exaustão, causa o burnout, termos que nós estamos vendo aí muito, muito grandes. Por outro lado, existem as corporações que tentaram implementar um estilo de trabalho menos competitivo, mais colaborativo, só que existe uma tendência da equipe de produzir menos. Porque se eu não estou em competição, então eu não preciso performar tanto. Por isso que o trabalho precisa estar ligado com a missão. Porque quando está ligado com a missão, eu vou fazer por amor à missão. Eu não vou fazer por amor ao dinheiro. E aí eu consigo trabalhar em esquema de comunidade, eu consigo trabalhar em esquema colaborativo, porque o que me move para o trabalho não é o quanto eu vou ganhar. Então, quando eu estou no nível de competição, eu estou competindo por um valor que é externo, né? E quando eu estou trabalhando por colaboração, eu preciso estar trabalhando por uma causa. Então, isso é uma linha difícil na corporação da gente equalizar, mas que não pode ser um impeditivo para a gente tentar fazer com que as pessoas... Qual é o grande ponto que o Terapia em Ação faz? É buscar fazer assim, olha para dentro de você. Qual é o seu propósito? Para que você está no mundo? E aí eu trabalho com amor. Aí eu não vou competir com ninguém. Esse foi o trabalho que a gente vem fazendo no Ressoar. Esse foi o trabalho que a gente fez na nossa equipezinha e que a gente está tentando expandir. Tem gente que ainda não conseguiu entender isso, Soninha. Vai entender. Né? Tem pessoas que estão no próprio grupo que não estão entendendo. Então, relaxou o nível de competitividade. Ah, então eu acho que eu não vou fazer isso não. Ah, deixa para lá então. Porque o que importava era a competição. Então vão sobrando poucas pessoas nesse sentido, percebe? Porque Sim. colaborar me relaxa. Se realmente eu não entendi qual é o meu propósito, por que eu vou fazer isso em colaboração? Né? E aí a gente vai entrando em outros meandros, mas percebe que isso é uma grande questão corporativa também. Como é que essa empresa vai funcionar? Né? A gente vai ser mais competitivo, ou a gente vai ser mais colaborativo, sabendo que isso pode despencar um pouco a produtividade, mas se é uma empresa que tem um propósito e ela engaja as pessoas no propósito, a gente mantém o quê? Em vez das pessoas entrarem num burnout e eu gerar turnover na empresa, o que é turnover, gente? Pessoas entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Eu crio um platô de produtividade, onde bem-estar e produtividade caminham juntas. E aí eu consigo ter funcionários mais tempo, dentro de um plano de carreira agradável, onde as pessoas vão sendo produtivas e vão sendo felizes ao mesmo tempo. Porém, é preciso que exista uma cultura de propósito. Os valores precisam corresponder aos seus valores. Aquilo precisa estar conectado com a sua missão de vida. Então, essa é a minha colaboração aí do mundo corporativo. Soninha, manda, embrulha o resto aí, manda ver. Esse exercício dos 7 passos, acho que qualquer empresa que fizesse um trabalho com esses 7 passos com os seus funcionários, teria resultados diferentes do que vem obtendo. Né? Então, é um olhar muito amoroso realmente para o parceiro, para o colega de trabalho. É o se perceber, né, em relação ao que eu tenho falado, o que eu tenho manifestado. Né? Eu achei muito interessante a visão dele, né, em relação à cortesia, porque é uma coisa que a gente cai com frequência. E gente, todos nós, do falar do colega. Então, a pergunta que ele traz é muito pertinente, a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, assim, isso que eu estou falando sobre essa pessoa, me ajuda a gostar mais dela? Se não ajuda a gostar mais dela, não fale. Isso que eu estou falando sobre essa pessoa faz com que o meu interlocutor goste mais dela, reconheça mais os valores dela? Sim ou não?
Não, então não fale. Não é algo positivo, não é algo amoroso que você está levando. Né? Então, traz esse olhar para, às vezes, uma conversa que eu acho que é uma conversa, tô só aqui desabafando. Mas qual é o intuito desse desabafar? Onde isso está me levando? Né? E aí, dentro do nosso meio, a gente vê muito isso também, né? Então, a gente precisa desenvolver essa atenção, porque é em todas as esferas, ainda que o exemplo que ele traga ali seja mais no âmbito corporativo, mas é o que acontece como profissionais em qualquer área. E ainda que eu ache, não, agora eu sou uma empresária autônoma, eu tenho meu consultório, a minha clínica, eu não dependo de ninguém, eu não respondo a ninguém. Eu estou num ambiente de concorrência com outras terapias, com outros, né, com outros pares, com outros parceiros, com outras técnicas. E aí, qual é o meu olhar amoroso para esses pares, para esses parceiros, ou para as pessoas com as quais eu posso colaborar? Às vezes eu posso compartilhar um pouco do meu conhecimento também com alguém que está começando essa jornada, sem ter medo de concorrência. Porque Você a lembra gente uma coisa que a gente conversou? Desculpa te interromper, mas a gente conversou muito no início, que eu falava muito isso para vocês, que é assim, o nosso trabalho é bastante direcionado para outros terapeutas. Então, a gente está tratando, trazendo ferramentas de terapia, outras visões. O quanto é complicado, por exemplo, a questão da interatividade. Porque, por exemplo, se eu sou terapeuta e estou fazendo uma formação em negócio, cara, eu me empolgo, eu vou lá, eu vou curtir, eu vou compartilhar, eu vou dar aquela força, eu faço aquele profissional crescer. E eu falei isso para você, olha como às vezes é difícil ter feedback do que a gente faz. Como é difícil alguém vir e compartilhar uma live, em curtir a live, em deixar um comentário. E a gente percebe isso por quê? Porque, beleza, eu estou aprendendo com você, mas no fundo eu te vejo como uma concorrência posso e você está. falar uma coisa para você, Gel, assim, uma coisa que eu percebo muito claramente. Eu atuo muito fora desse ambiente, porque eu atendo muito presencial, atendo pessoas de outras esferas. E aí, os meus clientes indicam muitas pessoas. Então, vem, fala para. Tipo, tem gente que eu atendo que veio porque numa festa ouviu alguém falando da terapia que fez comigo e pegou o contato, tipo, nem conhecia a pessoa que indicou. E aí, eu percebo muito com as colegas, né, você, Shirley, as pessoas que atendem mais terapeutas, que isso não acontece. Não. Então, ainda que a Não, qualidade porque a do pessoa também é atendimento. terapeuta. Então, assim, por que que eu vou indicar? Né? Às vezes você nem está pronto ainda para fazer aquilo, mas aí eu não vou indicar. Não. E aí, veja Perfeito isso o que você falou, quanto perfeito. sofre esse olhar amoroso e essa compreensão que a gente tem, que não existe concorrência nesse âmbito, porque o cliente que vem para mim, ele não vai ter o mesmo atendimento com a Gel, porque o que eu tenho para entregar é diferente do que a Gel tem para entregar, é diferente do que a Shirley tem para entregar. Então, assim, é muito mais de ter a sintonia com o profissional, é muito mais da história de vida daquele profissional que tem para atender naquele momento do que qualquer outra coisa. Então, assim, vamos baixar essas bandeiras aí dessa E perceber, né, concorrência do Soninha, por líder. exemplo, eu tô aqui, mas às vezes chega uma pessoa e fala assim, atende meu filho, por isso, a pessoa fala assim, não, não é comigo, isso aí eu vou passar para a Sônia, porque a Sônia tem essa expertise na medicina germânica, eu acho que ela vai ter um atendimento melhor. Eu tô sempre olhando para vocês com esse olhar, né? Assim, nem sempre é para mim, apesar E de eu não ser só que para sempre eu equipes aqui, né? Não só para tua equipe, mas às vezes para outras meninas que são para alunas, outras meninas que são alunas e sem sem cobrar não tem ninguém. demanda. É porque, gente, não tem isso. Eu sou muito boa em algumas coisas, em outras coisas eu olho para uma situação e falo assim, eu não tenho condição de tratar isso. Não sou eu que vou tratar. E isso, gente, não é nem um pouco, né? Não faz com que nenhum de nós seja menor, né? É só reconhecer aonde eu sou muito boa, aonde tem outra pessoa que é melhor que eu. E tá tudo bem. Tá E tudo aí a bem. gente consegue manifestar esses 7 passos com o coleguinha, porque daí eu sei exatamente que o que eu tenho para entregar é diferente do coleguinha, então não tem nada de errado em eu elogiar o coleguinha, em eu agradecer o coleguinha por algo que ele fez por mim, em eu ter a paciência, às vezes, quando o coleguinha erra com alguma coisa, né? E aí eu não vou sair falando do que o coleguinha errou, mas eu vou conversar com ele diretamente. Então, assim, se torna muito mais fácil essa manifestação dos 7 passos, né? É isso aí. É muito a gente sair
egocentrismo de, né, eu sou o centro do mundo, eu sou a mais importante, eu sou... E começar a olhar em volta, né? O que que as outras pessoas estão fazendo, como é, o que que tem, qual é o ponto forte dela, o que que eu posso elogiar, o que eu posso agradecer, que eu posso ter a humildade de reconhecer que o meu é diferente do dele e nem por isso é menos bom, Parar né? de ter medo, né? Porque é aquilo que a gente vem falando, essa frase tão simples quanto o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, se eu tenho medo que o outro pegue aquilo que é meu, que eu não seja melhor do que, né, que o outro seja melhor do que eu não esteja à altura do outro, tudo isso é medo. E reverberando medo, eu não vou atrair prosperidade, eu não vou atrair o meu destino, né? O meu destino feliz, o meu destino relacionado com essa potência que tem dentro de mim. Eu vou ficando cada vez mais escasso, mais seco, mais duro, mais amedrontado. E quanto mais eu vou vendo o outro e eu vou me sentindo menor, e aí acabou. Você não conseguiu fazer o que você veio fazer, que é criar essa comunidade. Falando especificamente, a gente está falando aqui nesse momento, né, do trabalho terapêutico. Como eu posso curar alguém se eu não consigo sequer reconhecer esse medo da vida que eu tenho, esse medo de manifestar, sempre que nem um bicho acuado, achando que, não, deixa eu pegar tudo que essa pessoa tem, mas não vou dar cartaz, não. Ela está pensando que eu vou dar cartaz? Então, parabéns para você que faz isso, que consegue sentir essa leveza. Parabéns para você que consegue perceber o seu lugar no mundo. Você já está caminhando assim, 100 léguas à frente da grande maioria. Da grande maioria. Muito, muito, muito importante isso. E uma frase também do livro que eu risquei aqui, né? A vida egocêntrica é um círculo vicioso que pode e deve ser rompido. Né? Então, tá a ver com essa questão desse eu no centro, eu no tudo, eu aqui, o meu medo de você ser melhor que eu, o meu medo de não ser suficiente. Ai, meu Deus, o ego com medo de ser derrubado, o medo o medo de não se manifestar enquanto uma pessoa poderosa. De E não ser aí, bom o suficiente, né? então, você não flui. A vida não flui através de você. Ó, a sua amiga Cris colocando aqui. Tenho que ir. Parabéns, Sônia e Giovana. Sensacional o conteúdo e reflexão de vocês. Obrigada por compartilhar. A gente já está quase no fim. Soninha vai fazer o fechamento aí, que eu Obrigada falei. a você, Cris, por estar com a gente aí essa noite. E Lucy entrando agora também. Lucy é uma pessoa que eu tenho muito carinho. É a mãe da minha comadre. No momento da vida que a gente tinha uns BO, assim, bastante dificuldade, ela nos deu muito apoio sempre. Muito carinho pela Lucy. Gente, obrigado a todo mundo. Fechar só com uma frasezinha que o autor traz aqui, né? O amor sempre estimula o amor. Então não tenham medo de manifestar o amor, porque a resposta, o que você vai receber em retorno, sempre vai ser amor. Quanto mais eu exercitar esses 7 passos em todas as esferas, em todos os meus relacionamentos, mais fácil eu receber amor, mais amor eu recebo. Né? E aí ele coloca, o servir torna-se um hábito. Então, quando eu tô com esse olhar amoroso, desenvolvendo esses 7 passos, eu não tenho dificuldade alguma em manifestar esse amor e receber esse amor. Eu fico a serviço, seja lá qual for a esfera de pares, né? É filho, é marido, é colega de trabalho, é concorrente. Mas quando eu entrego amor para essa pessoa, tenho um olhar atento para esses passos, né? Não rompo com essas características, eu recebo tudo isso automaticamente do universo. E ainda, né, Soninha, que o amor não floresça imediatamente, é uma semente que regada, é uma semente que se cuidada. O amor é algo cuidadoso, é algo sensível, não é? E que nós precisamos ser cuidadosos com esse amor. Então, esse olhar de cuidado, todos esses passos que a Soninha trouxe, tudo isso é cuidado, é como cuidar do amor. É um ensinamento assim, como você vai cuidar desse amor? Cuide bem do seu amor, seja ele quem for, como for. Só manifeste esse cuidado, né? Trazendo isso para dentro do peito, com todo carinho, com tanta alegria. Soninha, eu queria te agradecer mais uma vez, como eu disse. Orgulho.com, né? Dessa potência. A Val colocou aqui, quanta potência junta, parabéns. Val, é isso aí, tamo junto.
E eu tenho mesmo só que agradecer. Um prazer estar aqui hoje, nesse horário. Como eu falei, o meu corujão, né? São 0h45 da manhã aqui, mas muito feliz de estar com a Soninha, vendo esse 1 ano de lives, né? Que nós completamos agora as lives do Ressoar, como a Soninha falou. Vamos ressoar muito ainda todo esse conhecimento, mas não só esse conhecimento, né, Sônia? Essa certeza de que a gente pode manifestar sem medo, Sem medo. sem É dúvida, isso aí. não é? É isso aí. Gente, obrigada, obrigada, Gel, por esse espaço, por esse incentivo, por me ajudar a me alinhar ao meu propósito de vida, por me ajudar a me reconectar com a minha essência, porque, assim, de toda essa transformação que aconteceu na minha vida aí nos últimos 2 anos, em grande parte eu devo a sua presença na minha vida, a sua companhia, ao seu incentivo, ao seu olhar amoroso, enfim, né? Isso é terapia em ação, gente. Isso vem com a gente, que é isso aí que acontece. As vidas são transformadas, a gente se reconecta aos propósitos e dá as mãos aqui com a gente, vamos seguir juntos. E eu com essa cara assim de fina, o coração, ó, porque, gente, não tem nada mais gostoso do que ver o fruto do trabalho da nossa missão, né? A gente não deve, Soninha não me deve nada, ninguém deve nada a ninguém, ela assim, né? Ela falou, eu entendi o carinho dessa colocação, mas é o nosso dever servir e ser servido, né? Quantas vezes também você me serve? Então, essa é uma Uma dinâmica troca, né? amorosa. É uma Parceria troca, mesmo. né? Então, é uma troca amorosa, onde um serve, o outro serve, e nós vamos crescendo juntas. A Fafá colocou maravilhosa vocês, quanto conteúdo, ensinamento maravilhoso, amo vocês. É muito conteúdo, gente, muito conteúdo. Amanhã estaremos com a Fafá, né? Como ela mesmo diz, preparados, levem suas crianças interiores, né? Para amanhã, para o nosso devocional às 7, o Clube 715. Fafá vai trazer essa história infantil, né, trazendo esse tema ainda, né, das emoções do bem, da série Emoções do Bem. Saber se vai ter música nessa live amanhã. Será, gente? Será que Fafá vai cantar? O que será que vai Sempre acontecer? teremos música. O que será que vai acontecer? Não sei. Vamos deixar Vai. a artista colocar. Ellen falou, Soninha tá gigante. Tá mesmo, né, gente? Isso aqui virou um negócio de gente grande. Isso aqui não é mais pra brincadeira, não. Não tem brincadeira aqui, não, esse negócio. Estamos juntas, Não tem bem? brincadeira, não. Tá tudo muito Estamos bom. Muito crescendo bonito. juntos. Bonito Gente, de se ver. Beijo, que a gente já ultrapassou 18 minutos. Amo vocês. Soninha, obrigada. Um abraço. Minha equipe linda e maravilhosa, alunas, amigos, todos vocês. Nós amamos vocês demais. Obrigada por tudo. compartilhem essa live, manda para as amigas e vamos movimentar essa terapia em ação. É isso aí. Tchau, tchau. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, meu amor.